Se você já tentou contar ondas de Elliott e desistiu porque achou que era muito subjetivo, você não estava errado. A versão clássica do Elliott Wave, ou ondas de Elliott, tem 3 problemas graves. São problemas de definição. O New Wave identificou esses problemas e criou uma regra para cada um deles. Eu vou te mostrar nesse vídeo a partir de agora. Ralph Nelson Elliott descobriu algo incrível. Ele descobriu que o mercado se move em padrões específicos. O mercado se move em ondas. 5 ondas de impulso e 3 ondas de correção. E isso é uma descoberta genuína, isso é algo incrível. Mas Elliott, ele era contador, não era engenheiro. Então ele descreveu esses padrões sem criar regras específicas sobre cada um deles. Critérios objetivos que você pudesse fazer validações em cada movimento. E o resultado disso é que a teoria ela é muito poderosa, ela é muito boa para explicar os movimentos que já aconteceram. Mas ela é fraca para antecipar a movimentação, por incrível que pareça. Porque se você não tem uma regra, qualquer contagem cabe no gráfico depois que o movimento já aconteceu. Agora, e durante o movimento? E o que esperar depois daquele movimento que você está observando agora no gráfico? Glenn Neely estudou Elliott de forma profunda. Ele operou usando a teoria e ele documentou onde que a teoria falhava. E o New Wave é a resposta utilizando engenharia, por assim dizer, para esses problemas encontrados na teoria original das ondas de Elliott. E qual é o primeiro problema? É que Elliott nunca definiu o que é uma onda. Qualquer movimento serve, qualquer correção de qualquer tamanho, onde termina uma onda, onde começa outra onda. Sem essa definição, qualquer analista ele olha para o gráfico e aí ele começa a imaginar, olha, aqui começa, aqui termina uma onda. Então ele se baseia naquilo que parece, naquilo que os olhos dele estão vendo. E isso é interpretação, não é análise. O New Wave resolve esse problema com a Mono Wave. Você já ouviu falar nesse nome aqui no canal, nos 2 vídeos passados. Inclusive o vídeo anterior eu falei especificamente sobre Mono Waves. Então grava isso porque essa é a grande revolução em todo o processo. A descoberta da monowave, o que é uma onda simples, onde que começa e onde que termina uma onda. Eu preciso dessa definição para que eu consiga contar estruturas juntando várias monowaves, várias ondas simples, e aí sim eu classifico o movimento. Então, apenas para exemplificar novamente, mas se você olhar aqui no vídeo que eu vou deixar no card sobre as monowaves, você vai ver que lá nós detalhamos bastante esse assunto, mas uma monowave basicamente é quando você vê o preço mudando de direção. Então você vê que o preço vem, toda vez que ele muda de direção, você conta uma monowave. Não é por cor de candle, tá? É toda vez que o preço muda de direção, aí sim você conta monowaves e através dessas monowaves, você vai fazer as suas análises. O segundo problema, Elliott observou que ondas corretivas, elas se alternam. Então, se a onda 2 é simples, a 4 é complexa. Excelente observação. Mas o que é exatamente simples e complexo? Quão mais complexo precisa ser a onda 4, diferente da 2 ou vice-versa? Então, se a gente não tem critérios muito claros a respeito disso, essa confirmação se dá depois que o movimento já aconteceu. Aí você olha para o gráfico e fala, sim, realmente elas se alternaram, ou seja, no passado. Apesar de Elliott ter descrito algumas coisas com respeito à profundidade, tempo, mas o New Wave, ele formalizou isso de forma bem objetiva, através de 4 critérios-chave. Então a alternância acontece através do preço, tempo, complexidade e severidade do movimento. Então você sabe se a regra foi atendida antes mesmo do próximo movimento se confirmar. E eu vou te mostrar esse exemplo aqui no gráfico. Muito bem, estamos aqui no gráfico do Bitcoin, 2 horas, e eu quero mostrar para você este movimento aqui. Veja este movimento. Aqui nós temos um movimento impulsivo com 5 ondas. Aqui nós podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, tudo validado conforme os critérios do New Wave. Se eu pegar aqui as 5 ondas, começando aqui, 1, 2, 3, aí a quarta, 1, 2, 3 e finaliza aqui. Se eu pego este movimento aqui, eu consigo identificar que houve a lei da alternância entre a onda 1 e a onda 4. Então aqui eu estou assumindo que esta daqui é a onda 2 e esta daqui é a onda 4. Vamos ver se realmente ocorreu essa alternância. E aqui eu não vou fazer
exatamente, não é o objetivo do vídeo, né? Nós fazermos todas as medições para mostrar para vocês como que aconteceu o critério de impulso. Isso vai ficar para um próximo vídeo, mas entenda que todos os critérios de impulso atendem perfeitamente se nós fizermos as medições da forma correta. Mas vamos ver a questão das ondas. Então, apenas para classificar aqui, eu vou colocar essa daqui, onda 1, 2, minha 3, a 4 e a 5. Então é assim que a gente conta. Vamos ver a questão da alternância da onda 2 para a onda 4. Então, primeiramente, a questão do preço. Qual que foi o tamanho do preço da onda 2 e da onda 4? Então, se eu pegar aqui, ó, eu vou fazer essa medição. Esse daqui é o tamanho do preço da onda 2 e a onda 4, ele veio em preço até aqui. Então, nós temos uma alternância. A onda 4 teve um preço maior, teve uma variação, né, de preço maior do que a onda 2. E a questão do tempo, vamos ver o tempo também. Então aqui eu tenho este tempo de duração da minha onda 2 e aqui eu tenho o tempo de duração da minha onda 4. Então nós vemos que também o critério do tempo, da alternância do tempo foi atendido. E agora da complexidade. O que é a complexidade? Complexidade, veja, a onda 2, nós conseguimos enxergar ela como apenas uma onda. Então, isso daqui é uma monowave. Agora, já a onda 4, ela teve 1, 2, 3 monowaves. Então, isso daqui que é a alternância da complexidade. A onda 4, ela foi mais complexa do que a onda 2. E a questão da severidade? Bem, vamos medir agora o quanto que a onda 2 retraiu do movimento anterior. A onda 2, ela retraiu 0,38%. Deixa eu marcar aqui. Então, a minha onda 2, ela retraiu do movimento anterior 38%. Agora, vamos ver quanto que retraiu a onda 4. Então, nós vemos que ela chegou aqui na faixa do 61,8 de Fibonacci. Então, olha só que movimento interessante, que bonito, né? Você vê todas essas alternâncias, as regras sendo cumpridas à risca. A alternância em relação ao preço, a alternância em relação ao tempo, a alternância em relação à complexidade e a alternância em relação à severidade. Agora você entende como as coisas começam a clarear? Terceiro problema, e esse talvez é o mais crítico. Elliott disse que impulsos têm 5 ondas, sempre. Qual é o problema? É que existem alguns movimentos com 5 ondas que parecem indicar uma continuação de tendência, mas na verdade é o oposto. Ali está finalizando. O Neo Wave faz essa distinção entre impulso de tendência e o impulso terminal. Ambos têm 5 ondas, mas o impulso terminal ele aparece no final das movimentações maiores e indica uma reversão de tendência e não uma continuação. E o Elliott clássico não faz essa distinção. No Elliott clássico você encontra as famosas diagonais. Leading diagonal, ending diagonal, ou seja, existe a diagonal inicial e a diagonal terminal. No Neo Wave nós não temos isso. Leading diagonal, não temos a diagonal inicial. E qual que é a consequência grave disso, de você considerar muitas vezes apenas por ter 5 movimentos como sendo um impulso? Porque você vê aquela suposta tendência, se prepara para uma continuação e de repente vem uma reversão. E aí o mercado vai na direção oposta porque não era uma continuação, era uma finalização de tendência. E o Neo Wave tem uma lista de regras clássicas para cada estrutura, principalmente para a estrutura de impulso. Então, se a estrutura não passa em todas as regras de uma estrutura impulsiva de tendência, aquele famoso 1, 2, 3, 4, 5 que eu mostrei agora há pouco, se não passa nesses critérios de validação, não é um impulso de continuação, não é um impulso legítimo, sem exceção, sem um quase, ou talvez, ou eu acho. E só para mostrar um exemplo clássico disso, né, que tá até meio fresco aqui na mente, eu me lembro de ter visto vários analistas de ondas de Elliott tradicional comentando sobre esta movimentação aqui do Bitcoin mesmo. Inclusive, várias vezes eles contaram isso daqui como sendo um impulso e, na verdade, não deu continuidade, obviamente, né, como podemos perceber, mas muitas pessoas estavam começando a contar isso daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aí estava aguardando uma correção para ter uma onda 3, né? Ok, só que o Bitcoin foi exatamente
na contramão, certo? Então não fez o movimento que estava todo mundo aguardando, que era a continuação de tendência, e agora nós estamos vendo esta correção, que nós já tínhamos identificado isso aqui há muito tempo. Mas, ok, por que que isso daqui não faz sentido, né? Não existe isso na contagem New Wave. Essa famosa leading diagonal, né? Quando você tem 5 ondas fazendo um impulso inicial, formando a onda 1 ou a onda A de um movimento. Isso nós não temos, não é uma contagem New Wave, ok? Então várias vezes as pessoas tentaram contar isso e aqui também eu vi também pessoas fazendo a contagem, insistindo, não, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5. Agora vamos fazer uma correção e lua. Obviamente o mercado não fez o esperado. Então no New Wave você só encontra esses impulsos terminais quando nós estamos falando de onda 5, final de onda 5, ou uma onda C, e de preferência de movimentos maiores. Então vamos supor que eu tenho uma correção aqui, um A, B, e aqui eu vou fazer a minha onda C. A minha onda C, ela pode ser 1, 2, 3, 4, 5. E aí o próximo movimento, ele é brutal. Ele corrige todo aquele movimento anterior. Mas nós só vamos encontrar movimentações em diagonal no final e nunca no início de um movimento. Então, usando o New Wave, quando você termina a contagem de uma estrutura, você sabe exatamente se ela passou em todas as regras daquela estrutura que você identificou, quais são os cenários que invalidam essa contagem. Então, se chegar nesse preço aqui, eu abro mão, porque não poderia ter chego, não poderia ter tocado nessa região, não poderia ter invalidado essa zona, né? Passou do limite de Fibonacci estabelecido. Então é muito importante você saber aonde que a sua leitura se invalida também, porque nós erramos, nós somos humanos. Então nem sempre você vai conseguir fazer uma leitura correta. Então até onde faz sentido você visualizar no gráfico e saber, olha, a minha contagem ainda está válida. Se romper aqui, eu preciso refazer a minha leitura porque eu errei. E o New Wave também te fornece qual é o próximo movimento esperado. Essa é a grande sacada. Porque o que adianta você fazer a leitura daquilo que já aconteceu? Você quer saber o que vem pela frente. Afinal de contas, você vai executar o seu trade, né? Fazer os seus trades, os seus investimentos através das projeções futuras. Então você quer saber para onde que o preço vai, qual é a tendência, a probabilidade do preço ir para determinado valor, para determinada região. Então o New Wave ele não elimina a incerteza. O mercado tem incerteza, isso é clássico, né? Não tem como a gente prever o futuro. Mas o New Wave ele transforma a incerteza numa probabilidade gerenciável. Então agora você tem mais ferramentas para que você possa utilizar as probabilidades a seu favor e você tem regiões de invalidação. E isso é o suficiente em termos de ferramenta para você operar bem. No próximo vídeo eu vou te mostrar um erro que destrói qualquer contagem, mesmo de quem já entende o básico do New Wave. E é um erro de execução, não da teoria. Então se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui na descrição do vídeo tem o meu canal do Telegram, onde eu posto as novidades em tempo real, as análises. Então já se inscreve aqui também no meu canal do Telegram e o curso que eu recomendo para você que quer aprender mais sobre New Wave também. Aqui é o Luiz Taira e nos vemos no próximo vídeo.